amigo, agora você que está nos assistindo, a gente dá aquela caminhada esperta marota até o nosso telão para falar com a Analine Cunha. Ela voltou do home office, está agora com a gente aqui mais uma vez. Bem-vinda de volta, Analine. Analine que está acompanhando a coletiva de imprensa do governo do estado sobre as medidas de prevenção ao coronavírus e já traz alguns dos novos números da doença aqui no estado, não é isso? Boa tarde. Dos apartamentos, nos hotéis, das reservas. Oi, Murilo, boa tarde. Estou de volta aqui, principalmente acompanhando essa coletiva da Secretaria Estadual de Saúde, que fez um balanço dos novos números desse boletim epidemiológico aqui do estado do Rio Grande do Norte. Os casos confirmados da Covid-19 agora são 516 casos confirmados da doença. Agora a gente está com o Ricardo Valentim, que é coordenador do Laboratório de Inovação Tecnológica. A gente vai aproveitar para perguntar, questioná-lo sobre a feitura dos testes, né? O que é que está sendo feito nesse momento, quais são as inovações feitas nesse momento justamente para combater a Covid-19 no estado. Excelente. Esse sistema é uma das inovações, né? Então, o sistema Acolher, que está sendo lançado hoje pela CESAP, pelo governo do estado, ele tem esse papel de ampliar essas questões na área de logística. Então, o enfrentamento do Covid-19, ele tem que ser multidisciplinar em várias áreas do conhecimento. Então, o uso da tecnologia ela é essencial. Para quê? Para monitoramento, para análise, para planejamento, para projeção e para tomada de decisão. Então, essa ferramenta que está sendo lançada hoje, para que os médicos e outros profissionais de saúde possam utilizar os serviços do Barreira Roxa para proteção, é super importante, porque um dado mundial com relação ao Covid é justamente que os profissionais de saúde são os primeiros a adoecer. Por quê? Estão na linha de frente. Então, proteger esses profissionais significa fazer retaguarda dos serviços de saúde. Então, tem várias tecnologias que estão sendo lançadas e, à medida que elas forem lançadas, a gente vai estar sempre aqui falando sobre elas. Mas, de maneira geral, o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, em parceria também com outros setores da universidade, como o Núcleo de Saúde Coletiva e outros que estão juntos conosco nessa batalha, junto com a CESAP, estamos desenvolvendo não só o Acolher, mas um conjunto de tecnologias para o enfrentamento, principalmente para dar apoio na tomada de decisão, porque uma das coisas que tem muito valor agora é a informação qualificada. E esse sistema ele vai permitir qualificar essa informação, por exemplo, esse que foi lançado hoje do Barreira Roxa, com relação ao uso desses espaços para a proteção dos profissionais de saúde. O Hotel Barreira Roxa que vai receber alguns profissionais de saúde, né? A partir de então, o diretor regional do Senac estava falando que está todo um processo para adaptação do hospital e o Acolhe Saúde RN é justamente dentro desse processo? Isso, ele é um software que vai organizar essa parte logística. Ele se comunica com o profissional de saúde, se comunica com o hotel e também com a CESAP. Então, a CESAP ela vai ter toda a gestão de tudo que está acontecendo. E o bom desse sistema é que ele automatiza toda a fila de prioridade desses profissionais que podem ter acesso. Apesar disso ser automatizado, a validação também final é da CESAP, que vai observar os relatórios que o sistema está mandando e dizendo se aquele profissional realmente ele tem o direito de ter acesso ao hotel ou não. Então, isso tem um critério de prioridade que foi definido pela logística mesmo de enfrentamento do Covid, que o sistema ele regula isso tudo. Muito obrigada, Ricardo Valentim, que ele que é coordenador do Laboratório de Inovação Tecnológica. O secretário Petrone Spinelli, a gente vai solicitar novamente, ele que deu início à coletiva. Secretário, falar sobre os números, né? A gente tem um aumento um pouco mais de 50 casos aqui no estado, agora são 516 casos confirmados e mais um óbito, né? 24 mortes a partir de agora. Eu queria que o senhor comentasse esses números, principalmente esse último caso de morte aqui no estado do Rio Grande do Norte. É muito importante a gente sempre estar lembrando a necessidade de a gente estar acompanhando os óbitos, acompanhando as internações, que aí é um fator que é mais fácil mensurar e, de fato, ter a certeza de que aquilo aconteceu. Tá? Os números de suspeito, números confirmados ou números de curados, são números que têm a ver com subnotificação. O óbito aconteceu na cidade de Pau dos Ferros, é um paciente da cidade de Encanto, que significa mais morte na região do Alto Oeste, o que fala muito dessa generalização e essa interiorização e regionalização da pandemia, com casos graves. Né? A grande alerta que nós estamos fazendo
o que está acontecendo agora, ele tem a ver com o comportamento social que aconteceu há 10, 15 dias atrás. Então, isso não serve em relação ao que está acontecendo nesse momento pelo comportamento da população. Estamos extremamente preocupados, porque esses números mostram que, nesse momento, nós estamos conseguindo, do ponto de vista assistencial, correr na frente das necessidades assistenciais, mas estamos falando de um tempo de 10, 14 dias atrás. O comportamento e a redução do isolamento social que aconteceu nos últimos dias nos preocupa profundamente e estamos calculando qual o impacto que isso pode ter daqui a alguns dias na rede assistencial. Lembramos que é o momento, então, de remediar isso. Se nós caímos de 60%, alguma coisa em torno de 60%, para menos de 50% do isolamento social, nós precisamos remediar urgentemente. As medidas do governo já permitem isso. O que falta é realmente que todo mundo se engaje, entenda a situação e, particularmente a população, dê a sua contribuição, convença os outros e garanta a redução ainda maior do aumento do isolamento social para chegarmos pelo menos em 60%. E o senhor está falando a respeito das medidas de isolamento social, que o senhor até elogiou o início, né, das medidas, inclusive a população contribuiu no início. Mais de uns dias para cá, a gente tem registrado aumento de filas, gente na rua, principalmente alguns estabelecimentos que voltaram a abrir, por exemplo, os supermercados, né, que vão abrir amanhã, mesmo dentro desse decreto do Estado, aconselhando a não abertura no domingo. Como é que o senhor encara essas medidas de isolamento social, teoricamente não sendo obedecidas, e os próximos números, os próximos boletins, a expectativa? Isso é muito importante, porque a complexidade do momento. Quando a gente está falando de isolamento social, às vezes a gente está falando para pessoas que nem merecem, que estão isoladas. Né? Metade da população do Rio Grande do Norte, em convencimento, estão agindo de forma certa e nós agradecemos, porque o sistema de saúde só está com essa ocupação baixa em função desse comportamento dessa parte da população. Uma parte não tem como ficar 100% isolado, porque precisam trabalhar e vocês são exemplos disso. Mas uma parcela, ela tem dúvida se deve ou não sair do isolamento. Então nós estamos muito mais trabalhando na lógica do convencimento de uma parcela que não precisava ir para a rua e que foi para a rua e que é o momento de retornar. Então, o grande apelo, na verdade, é um grande pacto que nós precisamos fazer aqui, com a imprensa, com a população, com as instituições, que nós precisamos aumentar esse isolamento e os decretos atuais já permitem isso. Ficamos preocupados, por exemplo, quando o comércio anuncia promoções, porque quando anuncia uma promoção, significa que ele quer que uma quantidade grande de pessoas recorra àquela loja para comprar aquele produto. Então, tem um conjunto de ações que estão acontecendo que nos preocupa. Eu acho que tem que haver a compreensão de todos. Nós temos parcerias, as parcerias são vitoriosas, mas nesse momento é um detalhe que pode levar a uma situação catastrófica mais na frente, e é esse detalhe que nós precisamos juntos construirmos a solução. Eu gostaria de voltar ao assunto que o senhor começou, a coletiva, falando sobre os leitos, principalmente os leitos destinados a receberem os pacientes da Covid-19. Principalmente também falar das parcerias, né, em Mossoró, que é, né, o polo da região oeste, uma região que preocupa nesses casos. Como é que o Estado tem trabalhado na criação desses leitos, já que o hospital de campanha na Arena das Dunas foi momentaneamente descartado? Na verdade, o Estado tem um plano estratégico de abertura de leitos críticos, considerando a tendência de necessidade desses leitos por região. Então, em Natal, nós precisamos de muitos leitos. O Arena das Dunas era das possibilidades, mas não era o único, tanto é que nós já temos uma expectativa de mais leitos do que era previsto no Arena das Dunas para pacientes críticos. E parcerias são fundamentais. Parceria com municípios, e aí está muito forte a parceria nesse momento para leitos de tratamento em Parnamirim, São Gonçalo e Mossoró. Leitos de estabilização, nós temos várias parcerias sendo construídas com municípios para avançar nesse sentido, qualificar os hospitais regionais e ampliar de forma progressiva essa parceria com instituições filantrópicas, privadas e outras instituições que possam ajudar nesse momento. Na verdade, esse é o lado para se comemorar, porque isso tem avançado e hoje nós temos uma taxa de ocupação dos leitos críticos
Nos hospitais do Estado, em torno de 21% a 22%, que significa uma grande vitória, mas essa vitória tem que ser entendida como resultante da ação muito mais da população do isolamento que aconteceu no passado, do que simplesmente a abertura desses leitos. Os números do boletim, secretário, trazem também 2.171 casos suspeitos e o mesmo número de casos recuperados de ontem, né? 124 casos recuperados. E também 52 casos suspeitos internados, né? Entre UTIs e semi-intensivo. Qual é o balanço que o senhor faz desses números, né? Principalmente o número de recuperados, que ainda a gente não tem, né, uma evolução nesse número a partir de ontem. Olha, números de pessoas que ficaram boas, que foram recuperadas, é um número extremamente difícil de ser precisado, por uma questão muito simples. Nós temos uma subnotificação gigantesca do caso do Covid. Então, do jeito que a gente não sabe quantas pessoas estão doentes, nós também não sabemos quantas pessoas foram curadas, é uma questão óbvia. Quando a gente trabalha com esses números, nós trabalhamos com pessoas que precisaram ir para o hospital. Por isso que esses números são imprecisos. Esses números são muito mais pessoas que foram internadas, pessoas que tiveram tratamento em UTI ou em observação, pessoas que tiveram acompanhamento médico, pelo menos. Então, esses números, realmente, eles não retratam o número fidedigno. Os números mais importantes para nós, nesse momento, são pessoas que estão internadas, óbitos em investigação, porque vale salientar que nós temos ainda 10 óbitos em investigação. Esses números atuais, que já são números preocupantes, né, eles podem crescer ainda mais quando chegar os resultados desses exames. Esperamos que não impacte tanto, mas nós não podemos ter segurança. E esse é o alerta que a gente retorna para a população. Ok, muito obrigado, secretário adjunto de Saúde Pública, Petrônio Spinelli. A coletiva continua por aqui. A gente pode voltar a qualquer momento, Murilo. Agora os números foram renovados, né? Foram atualizados. Agora são 516 casos confirmados e 24 óbitos também aqui no Rio Grande do Norte. Murilo. Valeu, então. Obrigado aí, Analine, pelas informações. Outros números que a gente tem acompanhado muito de perto também são os números de pessoas internadas. Hoje existem no Rio Grande do Norte 80 pessoas que precisam de internamento por causa do coronavírus. 52 delas são casos suspeitos e 28 são casos confirmados. O secretário de Saúde, Petrônio Spinelli, ele disse algo interessante para a gente ficar muito atento também. A gente está vivenciando essa situação hoje do progresso, a maneira como a doença está se comportando hoje no Rio Grande do Norte, é resultado de medidas que foram adotadas tanto pelos governos, pelo governo estadual, pelas prefeituras e pela população, de 2 semanas atrás, algo em torno de 15 dias atrás, porque o comportamento da doença é de que leva vários dias para o aparecimento dos primeiros sintomas e o possível agravamento até essa pessoa chegar até uma rede de saúde e aparecer nos números também leva mais dias. Por exemplo, pode chegar até 14 dias o surgimento dos primeiros sintomas. Até essa pessoa ir procurar o sistema de saúde, são mais alguns dias em vários casos. Por isso, essa preocupação ainda em manter os cuidados, em só sair de casa se for necessário, em manter o isolamento, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. Vamos aqui voltar a falar com a Analine Cunha, continua acompanhando essa coletiva de imprensa do governo do estado sobre as medidas contra o coronavírus. É com você, Analine. Oi, Murilo, estamos de volta. E para falar exatamente dessas medidas, né, e você falou até de uma preocupação das pessoas que precisam sair de casa, voltar. Quem precisa sair de casa, principalmente para trabalhar, são os profissionais de saúde. Por isso, uma parceria do governo do estado com a FEComércio vai disponibilizar leitos, quartos lá no Hotel Barreira Roxa da Via Costeira. E a gente vai conversar agora com o diretor regional do SENAC, que administra o hotel, Ranieri Pimenta. Ranieri, boa tarde. Esse momento, o hotel ele já foi todo adaptado para receber esses profissionais, né? Perfeitamente. Fizemos várias adaptações no hotel, inclusive a redução do número de leitos, sob recomendação da vigilância sanitária. Fizemos modificações nos quartos, retirando os objetos que porventura fossem mais difíceis de ser limpos, como cortinas, por exemplo. Então, o hotel, os funcionários também foram plenamente capacitados, né? A administração hospitalar é um pouco diferente da administração hoteleira, então a gente precisou de fazer uma capacitação específica com os nossos profissionais. E o hotel está pronto para receber esses profissionais da área da saúde. E esse
a adesão dos profissionais, são 106 leitos, não é isso? Disponibilizados, mais ou menos 50 quartos no hotel. Essa adesão vai ser feita por profissionais que não estão sob suspeita da Covid-19, para deixar claro, né? Perfeitamente. A parceria que a Federação do Comércio fez com o governo do estado, ela pressupõe que a CESAP vai fazer uma triagem desses profissionais, profissionais que estão saudáveis, para que eles continuem saudáveis assim também, para que eles possam ir lá para o hotel. Então, a CESAP faz a triagem através de um aplicativo que eles estão lançando hoje, e o profissional da área de saúde se cadastra e esse aplicativo, junto com o pessoal da CESAP, faz a filtragem das pessoas e manda para o Barreira Roxa para se hospedarem lá por aproximadamente 14 dias, podendo ser prorrogado. Então, expectativa de mais ou menos 200 pessoas aí da área de saúde por mês. O aplicativo Acolhe Saúde, não é isso? Acolhe Saúde RN, que foi lançado hoje justamente para que os profissionais de saúde fizessem a adesão. E os profissionais que estão no hotel, diretor, eles também passaram por algum tipo de treinamento, imunização? Perfeitamente. Tivemos que fazer um treinamento diferenciado para eles, para a administração hospitalar. Também fizemos também vacinas da H1N1 para diminuir essa possibilidade. Então, fizemos a aquisição de EPIs, além daqueles que a gente já tinha, e um treinamento específico para que eles pudessem usar técnicas mais, de acordo com o que a vigilância sanitária coloca, mais eficientes para esse momento desse vírus. E a partir de quando o hotel começa a funcionar para esses profissionais? O hotel já está disponível, está pronto. Agora o profissional basta que ele entre lá no aplicativo, nas redes sociais da CESAP, você vai ver esse aplicativo lá. A CESAP vai fazer a triagem. A gente acredita que o quanto antes esses profissionais já vão estar lá no hotel. O hotel está disponível já para recebê-los. Que bom. Muito obrigada, Ranieri Pimenta, diretor regional aqui do SENAC. E essa é uma importante medida, já que muitos profissionais de saúde vão para o hospital, né, cuidar de quem precisa de cuidados nesse momento, mas precisam voltar para casa, ter o contato com a família. Isso é de muita preocupação para muitos profissionais. Murilo. Valeu, Analine Cunha. Obrigado pelas informações.